noite, senhores. Eu sou o aluno Carlos Daniel Azevedo Delfino, sou estudante do curso de licenciatura em Física do PIBID e eu vou gravar minha apresentação da vida e obra de Lise Meitner, do meu pôster sobre a Meitner. E eu pretendo começar, primeiro dando um breve resumo, mostrando quem que foi Meitner. Lise Meitner foi uma cientista judia, ela nasceu em 1878 em Viena, e ela foi uma das principais mentes por trás da descoberta da fissão nuclear. Descoberta essa que mais tarde seria utilizada tanto para a criação de bombas nucleares quanto para a energia nuclear. Pois bem, a sua vida acadêmica, ela se inicia em 1901, quando ela pela primeira vez tenta ingressar na Universidade de Viena. Na sua primeira tentativa, ela acaba falhando, visto que em Viena e muitas das universidades desta época tinham muitas restrições com relação à entrada de estudantes mulheres no meio acadêmico, e isso foi o que dificultou a entrada de Meitner quando ela foi fazer sua primeira tentativa. Porém, mesmo assim, ela não se abalou e não desistiu, e com o apoio financeiro dos pais, ela conseguiu ingressar na Universidade de Viena. Ela foi aluna, primeiramente, de Ludwig Boltzmann. Porém, as suas épocas douradas, a época em que ela mais brilhou na sua carreira científica, foi quando ela se mudou para Berlim, na Alemanha, após concluir sua tese de doutorado, e fez uma parceria com o cientista Otto Hahn, que é este homem aqui. Meitner e Hahn formaram uma grande dupla científica, em que eles fizeram vários estudos a respeito da radioatividade, em que Meitner ficava com a parte da física e Hahn ficava com a parte da química. É importante deixar claro que nessa época a radioatividade não está sendo estudada pela primeira vez. Ela já vinha sendo estudada antes, primeiramente por Becquerel em 1896 e já foi estudada também pelo casal Curie. Aqui em 1907 e principalmente as décadas de 20 e 30 foram épocas muito prolíferas para o estudo da radioatividade, uma vez que existiam cientistas de várias partes do mundo fazendo experimentos e estudos a respeito dessa área do conhecimento, e também porque existia uma corrida entre a comunidade científica a fim de tentar obter um elemento químico que fosse mais pesado que o urânio, que era o elemento com mais massa até então. O urânio tinha uma massa de 238 unidades de massa atômica. E o objetivo do experimento e dos experimentos realizados entre Meitner e Hahn e da pesquisa liderada pelos dois era fazer com que era lançar um nêutron sobre um átomo de urânio e fazer este nêutron permanecer dentro do átomo, permitindo que assim fosse possível criar um átomo que fosse mais pesado que o urânio. É importante deixar claro que nessa época o modelo atômico que era conhecido era o modelo de Rutherford-Bohr, ou seja, o átomo era visto como um sistema planetário, em que você tinha o núcleo no centro e os elétrons orbitando em volta do núcleo, cada um dos elétrons ocupando seu respectivo subnível eletrônico. No entanto, estamos na década de 30 e estamos na Alemanha, então nessa época acaba ascendendo o regime nazista de Adolf Hitler. Hitler acaba se tornando chanceler da Alemanha e acabou criando várias medidas muito repressivas em relação à existência de judeus nas universidades. Sendo mais preciso, Hitler queria impedir com que judeus tivessem acesso às universidades e queria também que muitos deles não tivessem nem acesso à educação. A nacionalidade austríaca de Meitner protegeu ela por um tempo de ser expulsa da universidade a qual lecionava, que era o Instituto Kaiser Wilhelm, em Berlim. No entanto, após a ocupação nazista na Áustria, Meitner se viu numa situação complicada, uma vez que a sua universidade, a qual trabalhava, estava querendo expulsá-la de lá,
já que muitos soldados alemães ameaçavam a universidade de fechá-la caso eles mantivessem uma estudante judia em seus aposentos. Dessa forma, Meitner, com o auxílio de Otto Hahn, que tinha uma filosofia muito antinazista, conseguiu um passaporte para que Meitner viajasse ilegalmente para a Holanda. De forma surpreendente, Meitner, apesar de ter perdido sua vaga na universidade, seu emprego e sua carreira acadêmica ser prejudicada, ela não desistiu. Por meio de cartas trocadas entre ela e Otto Hahn, foi possível que eles planejassem novos experimentos e, inclusive, se encontrassem na cidade de Copenhague, na Dinamarca, justamente para realizar novos experimentos a respeito da radioatividade. Durante um desses experimentos, algo um tanto quanto inusitado aconteceu. Enquanto bombardeavam o átomo de urânio com nêutrons, eles perceberam amostras de átomos que eram menores que urânio em meio à composição do átomo de urânio. Entre eles estavam, por exemplo, rádio e bário. A princípio, eles pensaram que a amostra de urânio estava contaminada. Porém, Meitner, após fazer alguns cálculos, percebeu que, na verdade, o que estava acontecendo é que o átomo de urânio estava, na verdade, sendo dividido ao ser bombardeado pelos nêutrons. Tal descoberta foi muito importante para a história da física e para a ciência no geral, e esse fenômeno de dividir átomos ficou conhecido como fissão nuclear. É nessa hora que uma traição por parte de Hahn acaba ocorrendo. Otto Hahn, temendo que ter o nome de uma judia associado aos seus experimentos o prejudicasse de alguma maneira, então ele optou por não mencionar Meitner durante o seu discurso enquanto recebia o Prêmio Nobel de Física e de Química. Inclusive, ele mal chega a citar a sua participação enquanto faz o discurso, e nem mesmo chega a citar que ela participou do experimento. Porém, apesar de ter sido creditado pelo experimento, Otto teve grandes dificuldades em explicar o fenômeno ao qual estava sendo observado. Nessa hora, que Meitner acaba escrevendo uma carta para a revista Nature, junto com seu sobrinho Otto Fritsch, em que nele ela utiliza da equação de Albert Einstein, E é igual a mc ao quadrado, e consegue explicar o fenômeno da fissão nuclear. Meitner mostrou que quando o átomo de urânio ficava muito pesado, este se tornava instável. E justamente para tentar atingir a estabilidade, ele começava a liberar partes de si mesmo para o meio exterior. Ou seja, quanto mais pesado for o núcleo de um átomo, menor vai ser a tensão na superfície do átomo. E isso faz com que o átomo libere partes de si mesmo a fim de alcançar uma estabilidade. Para isso, o átomo de urânio se dividia em átomos menores. Após essa importante descoberta, deu-se início então o projeto Manhattan e a corrida nuclear. Meitner chegou a ser chamada para participar do projeto Manhattan, o qual era liderado pelo cientista Oppenheimer e tinha como objetivo lançar uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, a fim de colocar um fim na Segunda Guerra Mundial. Meitner, no entanto, negou sua participação e não quis entrar no projeto, mesmo porque ela não queria ter o seu nome associado a uma arma de destruição em massa. A respeito dos preconceitos sofridos por Meitner, ela já foi vista com maus olhos por vários membros da comunidade científica, justamente por ser uma mulher e por ter que enfrentar uma sociedade patriarcal, machista e racista. Ela teve muita dificuldade em ser reconhecida pelos seus trabalhos, tanto que até hoje Meitner permanece praticamente desconhecida e é pouco citada no meio da comunidade científica. Até porque Otto Hahn foi quem recebeu a maior parte dos créditos pelos seus trabalhos. E o erro do Instituto Nobel em não reconhecer Meitner como integrante do experimento que foi responsável pela descoberta da fissão nuclear nunca foi corrigido, apenas parcialmente retificado.
Lise, nos seus últimos anos de vida, ela continuou trabalhando em Estocolmo, ela realizou algumas pesquisas a respeito da criação do R1, sendo este o primeiro reator nuclear da Suécia, e também se mudou para Cambridge em 1960. Meitner faleceu em 1968, algumas semanas antes dela completar seus 90 anos, e a princípio a causa da morte foi um acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Seu corpo foi sepultado em St. James Churchyard, em Hampshire, na Inglaterra. E falando um pouco do seu legado, Meitner foi uma cientista que teve um papel muito imperativo, principalmente na parte da descoberta do átomo. Graças a ela foi possível criar a bomba atômica que deu fim à Segunda Guerra Mundial, e principalmente foi graças a ela que foi possível a criação de usinas nucleares e principalmente aproveitar a energia nuclear de maneira benigna para a sociedade. Além disso, muitas homenagens já foram feitas a essa cientista. Um exemplo é o elemento meitnério, que foi uma homenagem feita pela IUPAC. Além disso, Meitner já recebeu a medalha Max Planck pela Sociedade Alemã de Físicos, isso foi em 1949. Já foi eleita Mulher do Ano pela National Women Press Club dos Estados Unidos e já participou de algumas conferências, entre elas a conferência de Solvay, que é uma conferência que reúne químicos e físicos de todo o mundo a fim de discutir sobre grandes acontecimentos e grandes descobertas realizadas por eles. Aqui estão os agradecimentos feitos ao PIBID pelo patrocínio, pela Universidade Federal de Viçosa pelo suporte e pela supervisora Érica Cristina Gonçalves pelos esclarecimentos. Desta vez, lembrei o nome completo dela. E aqui estão as referências bibliográficas. Boa noite.